presente que a gente vai dar para nossos clientes, para os gerentes deles. Então, isso aqui é um café personalizado, nosso, com a nossa frase: vivemos de venda, sobrevivemos de resultado. Cada caixa tem uma xícara de cerâmica e não se repetem, então são xícaras diferentes, que a gente acredita que cada pessoa é única, isso é importante. Então é um café muito bom, que lá na minha cidade ela é chamada de café Tuiuiu, então é bem gostoso. É isso. E aí, na real, cada um que vai se repetir só é porque assim, o marido e a mulher, é a médica, ele é o gestor da clínica, então eu entreguei um com 2 xícaras iguais para os dois. Aí o gerente deles, esse aqui é dele, esse aqui é do gerente deles, ele vai receber essa daqui. Aí o outro são iguais também, que é o Dr. Gabriel. O modelo é igual, só que a cor é igual. O Dr. Gabriel é o azul, um azul bem puxado para nossa logo. E da Luana, que é a gerente deles, é um verde mais clarinho, um pouco mais feminino. Cara, vamos lá. Agora... Chegou quando? Hoje? Cheguei ontem, finalzinho de tarde. Na real, 4 horas da tarde, mas consegui chegar no apartamento, era umas 6 horas, que foi o maior rolê. Eu vim com minhas 2 crianças, então é corrido. Vim visitar 2 clientes aqui em São Paulo hoje e já aproveitei que amanhã é aniversário do meu filho, de 3 anos. Como ele ama viajar, a gente já trouxe ele para viajar. Então depois, amanhã eu não trabalho, amanhã eu vou levar ele no Animalia Park e aí vamos dar um rolê. Mas hoje basicamente a gente vai visitar 2 clientes nossos aqui, então o Dr. Gabriel Belno Ovo e a doutora Luana Mello. Então agora nós estamos indo visitar o Dr. Gabriel e basicamente o Dr. Gabriel está com a gente aí há 5 meses e é um projeto maravilhoso, projeto de sucesso demais. A gente está tendo aqui, então a gente veio se aproximar um pouquinho mais dele, fazer uma conexão maior com ele, para ver como que a gente pode potencializar ainda mais o projeto. Eu sempre falo que o online ele é muito bom, só que porque ele nos dá uma escala muito grande, né? Mas o presencial ele nos dá uma conexão muito maior. E aí, quando a gente consegue gerar uma conexão maior, a gente vai conseguir trazer mais resultados, a gente vai conseguir entender mais a fundo como que tá esse projeto e quais os pontos a gente precisa melhorar, tanto no projeto quanto em empresa, que isso é muito importante também, né? Então a gente tem uma frase ali da empresa que é: vivemos de venda e sobrevivemos de resultado, porque nós da ASA nós precisamos vender todos os meses, vendemos todos os meses, porque a nossa empresa, tudo que a gente fala para os nossos clientes fazer, nós fazemos. Então a gente investe em tráfego, a gente tem time comercial, a gente vende, a gente gere tudo isso, mas a gente precisa ter resultados, né, para ficar no longo prazo. Então o dia de hoje vai ser para a gente ter mais conexões e ver como é que a gente pode gerar mais resultado para esses nossos clientes. E o projeto do Dr. Gabriel, como eu estava falando, ele é um projeto, ele está 5 meses com a gente. Ele chegou até nós através de um anúncio nosso. Quem, na real, nos achou foi a Luana, que é a gerente dele, gerente comercial. Ela nos achou, marcou uma reunião comigo primeiro, apresentei a nossa empresa, apresentei tudo, e aí em segundo momento a gente marcou uma conversa com o Dr. Gabriel e a Luana junto, e aí então a gente fechou parceria. E eles vinham bem desacreditados assim, tá? Eles estavam vendendo cerca de 4 cirurgias por mês, mas basicamente essas cirurgias estavam vindo de só indicação, e eles estavam investindo 4.500 em tráfego, mais, né, o valor da agência que estava cuidando deles. E eu lembro até hoje o feedback que ele deu assim na reunião. Ele falou assim: ó, faz 1 mês que eu não recebo um lead vindo do Google. E ele falou: pô, o Google é uma ferramenta muito importante, que traz os leads mais qualificados e tudo mais. Agora, mês passado, somente das nossas estratégias aqui, eu falo somente porque não contou as indicações, né? Indicação, ele já tinha uma média de 4 indicações por mês aí. A gente conseguiu ter um faturamento aí de 150 mil, vamos arredondar. Foi 149.200. Aqui não pode? É ônibus? Aí, ó, eu já fazendo cagada de São Paulo. E aí a gente vendeu, né? Conseguimos vender esse mês aí 9 transplantes. Só que o bacana é que assim, a gente vem numa crescente, então isso é muito bom. A Dr. Gabriel e a Luana, que é da parte comercial deles, eles entendem muito bem o processo. Então, primeiro mês que a gente entrou,
A gente entrou na metade do mês, foi, se eu não me engano, dia 13 que a gente entrou. E aí nesse mês, basicamente, a gente vendeu 2 consultas. Vendeu R$900 para eles, né, vindo das nossas estratégias. E o interessante é que muitas clínicas, muitos médicos já ficariam nervosos quanto a isso. Pô, acabaram de entrar, tinha que gerar resultado. E a gente acaba, quando a gente pega clientes que conseguem entender que o processo ele é contínuo, é de melhorias, a gente consegue crescer. Então, nesse primeiro mês, tanto a Luana quanto o Gabriel, eles enxergaram situações boas nisso. A gente estava, vamos botar 15 dias ali, só que a gente já conseguiu gerar um aumento de leads, a gente já tinha conseguido gerar uma diminuição no custo por lead, né? A gente voltou a ter Google funcionar, tá? Então eu lembro do feedback deles no primeiro mês, falou, gente, a gente está muito feliz, a gente não teve vendas ainda de transplante, mas a gente já teve 2 consultas agendadas, coisa que a gente não estava tendo, a gente está tendo um aumento de volume comercial maior. E aí a gente foi crescendo. Então, não vou lembrar os números exatos, mas depois foi 67 mil, 87 mil. Aí caiu um mês de novo, voltou para 60, porque foi o mês de, se eu não me engano, de junho, foi um pouco mais difícil, tá? Mas quando a gente tem uma estrutura comercial bacana, que é o que a gente está implementando lá, a gente consegue pegar esses meses difíceis e transformar eles em meses bons. Então, em julho, basicamente, a gente teve aí 149.200 de resultado. E por que eu falo sobre a estrutura comercial? Porque não foi somente de leads vindo do mês de julho. Esse que é o bacana. Por isso que a gente consegue, eu sempre, quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu sempre gosto de explicar a média, né, do custo por aquisição de cliente do transplante capilar, tá? E isso é muito interessante, porque tem muita empresa que vende um sonho para o médico. Fala, pô, não, você vai investir aí R$4.000, você vai vender 10 transplantes. É muito difícil, tá? No início. Por quê? Porque o custo de aquisição de um cliente de transplante capilar está em média R$1.500, de R$1.000 a R$1.500. Só que quando a gente consegue ir criando uma estrutura comercial muito boa, a gente consegue ir diminuindo esse valor. Por quê? Porque a gente consegue ir puxando leads que até então eram desqualificados, porque estavam ali sem resposta, não estavam dando continuidade, e a gente consegue trazer eles de novo para a ativa. E esse mês de julho foi muito isso com o Dr. Gabriel, porque no mês de junho, que foi um mês um pouco mais fraco para ele, a gente conseguiu puxar no mês seguinte vários leads dali e assim transformar em consultas, consecutivamente transformar em transplantes. Um ponto muito interessante do Dr. Gabriel é que ele não foca em volume. Como assim não foca em volume? Hoje a gente vê muitas clínicas que elas querem gerar mais volume, por exemplo, de avaliações, de consultas e tudo mais, para no final a gente ter um número legal de vendas em si. Só que ele prefere cobrar consulta, por exemplo. Não vou entrar no mérito de se eu acho certo ou errado cobrar consulta, eu acho que é modelo de negócio. Cada clínica tem o seu modelo de negócio. Mas ele prefere cobrar, por exemplo, a consulta, levar menos pessoas para dentro da clínica, consecutivamente ele trabalha mais inteligente. Porque ele que faz as próprias consultas, né? Então não tem um biomédico ou um outro médico que faz consulta. Então, se ele coloca avaliações gratuitas, ele vai gastar um tempo dele que ele poderia estar operando, que ele poderia estar estudando, que ele poderia estar gravando criativos, que é extremamente importante para o negócio dele, que ele poderia estar até mesmo descansando, fazendo outras situações. Ele está atendendo ali para muitas vezes no final do mês gerar o mesmo tanto de venda que se ele cobrasse consulta. Então isso é bem interessante no modelo de negócio deles. Por que eu falo que isso é interessante? Porque não são todos os médicos hoje que fazem essa situação, tá? Então as pessoas preferem não cobrar consulta e gerar mais esse volume em si, né? Que, como eu disse, não é errado, não é certo, é só um modelo de negócio que a gente precisa observar. E acho que cada clínica ela tem que entender o modelo dela, tá? Então esse é o ponto importante. Mas o que a gente acabou trazendo e fazendo aí pro Dr. Gabriel? Quando a gente entrou, a gente identificou alguns pontos principais ali no projeto dele. Diferente de muitas clínicas que entram pra gente,
A rede social do Dr. Gabriel, os criativos dele eram muito bonitos, muito cinematográficos. Tá? Então, normalmente as clínicas que entram, não só que entram com a gente, mas no geral em si, eles acabam pecando muito na qualidade de imagem, nessa questão, tá? O dele já era diferente. A qualidade de imagem maravilhosa, os estilos de criativo, de conteúdo cinematográfico. Mas tinha um grande ponto. Ele não gerava conexão com o público dele, ele não gerava tanto contexto ali, e foi quando a gente conseguiu mudar isso. E o interessante é que hoje ele tem um dos criativos, o criativo que mais performa com ele, tá? Então a gente tem um criativo dele que hoje a gente paga em média R$8 no custo por lead, é um custo muito barato para transplante capilar, ainda mais em São Paulo. Hoje a média do custo por lead em São Paulo é de R$15 a R$25, depende de criativo, depende da inteligência de conta e tudo mais. Então hoje a gente paga 8 e pouquinho dele, e é um criativo que, se eu não me engano, ele tem 35 segundos, e o Dr. Gabriel não abre a boca para falar. Mas ele mostra no início uma transformação, então ele mostra o paciente dele sentado na cadeira ali antes de raspar a cabeça para operar. E aí depois ele mostra o paciente dele no consultório dele, se olhando no espelho, com a transformação já feita, depois de um tempo, né? Depois dos 12 meses dele já de transplante. E aí o Dr. Gabriel aparece para carimbar que foi ele que fez. E esse criativo é fantástico. Então, o que isso fez, né? Nessa questão do criativo de gerar conexão? As pessoas elas querem ver transformação. Ali gerou um contexto. Então, um contexto onde muitas pessoas têm a dor da calvície, só que elas muitas vezes não sabem como vai ficar e se vai ficar bom o transplante. Aí quando a gente apresenta, não em formato de foto ou de antes e depois em si, né, mas com dinamismo disso tudo, a gente consegue atrair melhor esses leads. E foi o que a gente conseguiu aí, não só nesse criativo, então a gente tem outros criativos. Um dos pontos importantes foi a gente conseguir transformar os criativos dele, os conteúdos dele, trazer um formato mais interessante para isso. Então esse foi o primeiro ponto, a comunicação e a narrativa. E eu sempre gosto de pontuar que esse é um ponto muito importante na nossa metodologia, porque o primeiro ponto de conexão que um lead tem, muitas vezes é com o anúncio, depois com o Instagram. E se a gente traz uma narrativa errada para ele, se a gente leva uma percepção de valor errado para esse lead, a gente vai tá trazendo lead errado para dentro da nossa estrutura. Tá? E aí não é isso que nós queremos. Então, até essa semana passada eu estava na reunião com o lead e eu errei o caminho. Eu estava na reunião com o lead e ele falou, pô, Iago, eu nem tinha olhado os anúncios dele ainda, que foi uma reunião muito rápida, eu nem tinha conseguido fazer o estudo de caso dele. Ele falou, cara, só tá chegando lead ruim pra mim, quando eles chegam na consulta, eles fazem isso, só que quando a gente vai, eu passo o preço, ele some, ele fala que vai ver depois, ele acha que era mais barato. Aí eu pontuei com ele, falei, ó, muito provável que o teu anúncio ele tá com a comunicação muito errada. Falei, muito provável que ele tá com uma cara, vamos botar aí de franquia. Mais uma vez, franquia não é errado, mas é que franquia ela segue um padrão, tá? E normalmente é um padrão, são bem parecidos. E aí a gente abriu os anúncios dele e realmente estava. Então, voltando ali, o grande ponto disso, né, é a comunicação, a narrativa, é como as pessoas elas conseguem ter a primeira impressão da gente. Isso vai pontuar muito. Então, se o seu transplante ele é 18, 19, 20, 25 mil, e a pessoa, quando ela chega dentro do teu consultório, ela acha que o transplante era 12, 15, você está errando muito na narrativa e na comunicação, como você vai trazer esse cliente para você. Então, esse é um ponto extremamente importante, foi que um dos pontos que a gente trouxe o Dr. Gabriel. Aí, outro ponto que a gente trouxe, que é da nossa metodologia, é a própria geração de demanda, né? Que é o tráfego pago. Eu sempre gosto de falar que o tráfego pago ele é um ótimo gerador de oportunidades, só que ele é um péssimo vendedor, tá? Então, o tráfego pago ele nada mais serve para gerar oportunidades, tá? Então,
a gente gera boas oportunidades através de criativos, através da narrativa. Então, se eu errar o meu criativo, eu vou trazer um público errado, tá? Então as pessoas elas acham que o grande poder está dentro da plataforma. Vou botar um número aqui, mas a plataforma em si hoje, ela deve estar ali de poder de trazer bons públicos, uns 20% mais ou menos, tá? 80% está na estrutura do teu funil e em como você comunica o público, tão criativo. E aí eu vejo que hoje muitos médicos eles têm esse problema de gravar criativo. E o Dr. Gabriel, ele tira um tempo do mês dele ali, 2, 3 dias no mês. Ontem ele estava gravando, que eu vi que ele postou. Ele estava gravando conteúdo, estava gravando criativo. E ele tira esse momento porque ele sabe que esse é o grande poder que nós temos para trazer bons leads. Então, assim, o que a gente estruturou melhor nele? Estruturou um funil de captação melhor. Ele tem ótimas transformações, então ele é um médico muito bom. Ele opera muito bem, os resultados dele são fantásticos. O que acontecia? Isso ficava no feed dele, só que isso não era potencializado através dos anúncios, tá? Então, um dos pontos que a gente fez que trouxe muito resultado pra gente foi criar uma campanha para levar mais pessoas para dentro do Instagram dele, que não tinha. Ele só tinha campanha de conversão direta, né? WhatsApp. O que isso nos fez? Isso fez a gente fazer as pessoas conhecerem ele primeiro e aí depois a gente pegar essas pessoas no remarketing e aí levar direto para o WhatsApp, ocasionando a gente ter um custo muito menor na campanha de remarketing, público quente, porque as pessoas já passavam por dentro do Instagram dele, passavam pelos stories dele, olhavam as transformações que ele fez, então já tinha uma validação melhor. Então esse foi um ponto crucial, a gente melhorar o funil de tráfego dele, melhorar os criativos. E outro ponto foi a gente tirar dentro do Google dele a campanha que tinha de formulário. Ia pro Google, caía numa landing page e preenchia um formulário. Há poucas clínicas que funcionam bem. Eu não posso falar que 100% não funciona, porque tem algumas que funcionam, mas a gente não gosta muito, porque ele tende a trazer um menor número de lead, só que ele não é proporcional à qualidade desse lead. Então, como vendas, querendo ou não, ele é número também, então a gente prefere ter um volume maior, ainda mais vindo do Google. E aí esse foi o segundo ponto aí que a gente vem validando e melhorando nesses meses, tá? Eu falo que o tráfego em si ele é ajuste de parafuso. Por quê? Porque ele é volátil. Então, muitas vezes, uma campanha que está performando muito bem, um criativo que está performando muito bem, mês que vem pode parar de performar. E se a gente não tiver ajustando isso e percebendo esses aumentos, tá, semanalmente, então você consegue identificar quando um criativo começa a ter, vamos botar fadiga ali, tá? A gente começa a identificar porque algumas métricas elas vão subindo aos poucos. E aí a gente vem validando isso, tá? Vem melhorando isso a cada vez mais. E aí a gente entra no terceiro ponto, que a gente bateu com ele e não posso falar que está 100%, mas está muito melhor, dá uns 80% aí, que é a parte comercial. Por que eu não posso falar que está 100%? Porque dificilmente uma parte comercial vai estar 100%. A parte comercial ela é muito ajuste e ela é muito volátil mês a mês. O que tem que estar muito ajustado é a utilização no CRM, é a utilização dos processos básicos ali, de follow-up, de acompanhamento. A gente vem usando isso muito bem nos últimos meses e vem gerando resultado. Um ponto muito importante, ele tem a Luana, que é do comercial, que é excelente. Então, quando a gente tem bons profissionais, tá, a gente consegue ter bons resultados. Tá? Então, eu vejo as pessoas aí colocando, a inteligência artificial vai dominar tudo, a inteligência artificial vem para potencializar, mas a gente precisa ter boas pessoas para que a gente possa ter bons resultados. E o Dr. Gabriel tem, o comercial dele é muito, muito bom, muito proativo, faz além da conta ali e isso traz bons resultados aí pra gente. Basicamente, a gente implementou esses 3 pontos, vem potencializando isso nesse tempo, tá? E a gente hoje vai fazer o que ali? Vamos apresentar alguns pontos disso, vamos trocar uma ideia e vamos entender o que a gente consegue, tanto do nosso lado aqui, né, quanto do lado do Dr. Gabriel, melhorar isso, porque a gente quer chegar nos 200, 250 faturamento aí esse ano, e aí a gente precisa remar bastante para isso acontecer, tá? Eu sempre falo que a gente furar, vamos botar aí a bolha do 100,
é uma coisa. Aí depois a gente chegar em 200, são outros formatos e outros problemas. E assim, em sequência. Então a gente tem que ir ajustando pontos que muitas vezes não precisou ser ajustado para chegar no 150. Tá? Então as pessoas acham que, putz, cheguei no 150, agora é só dobrar a verba que eu vou chegar nos 300. Não, se dobrar a verba você vai cair para o 100 de novo. Tá? Se você não souber como administrar isso, como executar isso de forma correta, tá? Porque não é só sobre demanda, tá? É sobre a gente conseguir gerir tudo isso de uma forma correta. É o que a gente vai fazer hoje, é o que a gente está nesse trânsito. Nem tá caótico, né? Mas para mim é caótico. Eu sou do interior do Brasil, Mato Grosso do Sul. O máximo de trânsito que a gente pega é um sinal, um acidente que aconteceu. Uma loucura, né? E de novo, como é que funciona? Porque, querendo ou não, o Rede ele já vem, como é que eu posso falar? Ele já veio de outras agências, né? Então o cara já vem com essa crença, assim, de tipo, negativando a parada, né? Ah, isso é um grande BO, tá? É um grande BO. Por quê? A barreira do marketing, ela é muito pequena, né? Qualquer pessoa, hoje em dia, ela consegue entrar no marketing. E aí falar que tá gerando resultado, ter uma boa oratória, um bom instrutor de venda e encantar as pessoas ali. E aí o que acontece? Hoje, o primeiro ponto, eu gosto sempre de falar que nós não somos uma agência, né? Então nós somos uma assessoria, por quê? A gente assessora em 3 pontos. Então a gente não vai só, vou só fazer o tráfego pago ou fazer sua arte em si, tá? A gente assessora em 3 pontos. A gente assessora o posicionamento, então esse é um grande ponto. Logicamente, a gente não faz arte, não faz vídeo, não edita, não faz nada, porque não é a nossa praia é aumentar faturamento. Então a gente assessora nesse ponto, a gente assessora no tráfego pago e a gente assessora no processo comercial. E aí são poucas empresas que conseguem ter a experiência que a gente tem. Por quê? Hoje a nossa empresa tem basicamente 6 anos já e nós temos uma experiência, a nossa metodologia ela surgiu de dentro de uma clínica de transplante capilar. Então nós pegamos uma clínica que faturava 750 mil, clínica grande, tá? Num faturamento bom, e a gente conseguiu em 1 ano e 2 meses fazer eles faturarem 1,5 milhão, tá? Então a nossa metodologia ela surgiu aí dessa clínica, então basicamente foi o que a gente aprendeu a fazer foi ali. E aí, um dos pontos de quebra disso, tá, que a gente coloca, é que hoje a gente atende mais de 30 clínicas de transplante capilar. Eu tive que colocar uma questão em contrato, que é uma cláusula de garantia. Então eu garanto que o meu cliente vai ter resultado, senão eu devolvo o dinheiro dele de volta. E a gente consegue garantir isso por conta da nossa metodologia. Só que hoje, essa é a maior objeção que a gente tem. Por quê? Porque as clínicas, os médicos, eles vêm muito machucados de empresas que prometeram muita coisa. Eu vou roubar de novo a frase que um cliente falou uma vez para mim. Ele falou, a empresa me prometeu tudo, mas no final não entregou nem um cafezinho. Então, essas empresas elas prometem tudo e não entregam o cafezinho. E por outro lado também, que eu sempre gosto de pontuar, o médico ele tem que fazer por onde também muitas coisas. Então a gente sempre coloca as responsabilidades para ele também. Então, por exemplo, o médico ele quer ter resultados no Instagram, no Meta, ele vai ter que gerar muito criativo. Ele vai ter que gerar criativo. Não tem como a gente gerar resultados, bons resultados, se a gente não tiver teste de criativo, se a gente não validar criativo, se a gente não tiver uma constância. Então, um dos pontos é levar também essa visão para ele. Então, assim, ó, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Se a gente conseguisse fazer tudo sozinho, era muito melhor. Era muito mais fácil. Mas a gente precisa de você, a gente precisa do teu time, né? Estando engajado, assistindo nossas aulas, participando dos nossos treinamentos. A gente tem treinamento para o time comercial, a gente tem curso gravado, tem curso 1 a 1, tem cursos em conjunto. Então, de 15 em 15 dias a gente une todos os comerciais, todas as clínicas que a gente atende via Google Meet e a gente faz um treinamento com todos ali, é muito bacana. Então, esse é o principal ponto. Eles vêm muito machucados, a maioria já passou por 2, 3, 4 agências e aí, cara, é difícil, porque muitas vezes entra na reunião já falando assim, olha, eu não acredito mais em marketing, eu não acredito mais nisso, é a última opção que eu dou. E aí o que acontece? A gente sabe que não é mágico, não é uma varinha mágica, não é porque a gente trabalha com isso todos os dias
que a gente vai entrar na clínica, vai apertar um botãozinho e vai gerar o resultado. Não, porque são apertos de parafuso. Às vezes o primeiro problema dessa clínica é gerar demanda. Não tem estacionamento. Ali embaixo, então. Tá. Prazer. Bom, deixa eu só me arrumar aqui. Não, já vim algumas vezes. Eu já morei em Campinas. Eu já morei em Campinas. Mas São Paulo sempre cada vez tá diferente, né? O trânsito fica lá. Pra chegar aqui, errei o caminho umas 2 vezes. Se não fosse ele aqui, eu ia errar mais. Você vai conversando. Deixa eu... Aqui. Deixa eu pressionar aqui. Esse aqui é o do... Esse é o teu. Obrigado. Então só uma lembrança mesmo, esse é o teu, lá. Muito importante. Pô, que legal, cara. Café pra Pô, adoro café. Que legal. dar uma acordada. Que legal. Obrigado, viu? Nossa parceria aí que Bem duradoura aí. seja duradoura. Te dê mais trabalho ainda. Luana falou que você tá operando uma por dia só. Vamos botar. Para fazer incisão, você consegue aproximar mais as incisões, concorda? Do outro. Quanto menor o furinho, imagina, se eu faço um furo grande, que é para ter que colocar com a pinça, é uma coisa. Cabe em tanto. O ticket da cirurgia, o que você planeja de quantidade de cirurgia para esse ano? Tá. A gente tá batendo há mais ou menos 3 meses já a média. A gente atingiu a média muito rápido, né? Porque assim, eu tinha uma ambição, eu tinha uma ambição de fazer no mínimo, do mínimo para poder rodar e não ter prejuízo. Tava pensando em querer Mas assim, aumentar, pensando em querer realmente... qual foi a projeção que ele tem em 2015? Não. Acredito que até final do mês. Eles não consumiram 2, não sei se foi no Google Meta, 2. No Google. Não consumiu, consumiu só 1.700. Aí pode ser que no próximo mês consuma 2.300. Sim, para ele passar para você quando vai estar 100% de Combinado. Tá bom, muito Obrigado bom, aí pela cara, visita, ter prazerzão trocando ideia te contigo. conhecer. E voltar, vou vir aqui encher teu saco de novo. Óbvio, isso é um prazer. Pra a gente marca comer algum lugar, Vamos. alguma coisa. E te convido, É. pega você, tua namorada, vamos pra Bonito, lá em Mato Grosso do Sul, vocês vão gostar demais. Marca vê uma data aí, eu levo vocês. Vamos. Cara, depois, você conhece? Já ouviu falar? Não, Pesquisa. eu Mas já pesquisou, já viu? Já vi, só não fui, né? Mato Grosso do Sul. Pela Stanley eu já fui pra Cuiabá. Nossa, Cuiabá é quente, né? Acho que só Cuiabá. Mas vamos marcar lá, tá? Beleza? Prazer, já. Obrigadão, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Vamos crescendo Obrigado, junto. parabéns também. Prazer, brigadão, viu? Vamos tirar uma foto? Vamos, óbvio. Tirar uma foto? Valeu, Gabriel. Irmão, o que você precisar, a gente tá sempre aqui, tá? Mas você sabia que isso é uma loucura? Hoje tem cliente que não passa o faturamento deles pra gente porque eles acham que a gente vai aumentar o coisa deles. Participar disso, né? Então, acabamos de sair aqui do Dr. Gabriel. A gente chegou ali, era meio-dia mais ou menos. Não sei, né? Agora 3 horas da tarde. Foi um papo muito produtivo. E algo que eu acho que somente presencial traz isso. O presencial é muito importante, porque hoje a gente entendeu situações ali que muitas vezes no online a gente não consegue entender. Então a gente teve ali quase 4 horas de bate-papo e ali a gente viu várias situações de melhoria do nosso serviço, várias dicas sobre o nosso negócio em si. Ele passou como a visão dele de médico mesmo. Então isso é muito importante pra gente. Exemplo, ele trouxe uma dor que estava oculta para ele
que era sobre a escala de verba. Então ele entendia, nós somos muito contra sobre escalar a verba de uma vez, numa campanha e tudo mais, porque isso no primeiro ver parece inteligente, né? Mas ele acaba sendo uma burrice quando a gente dobra a verba assim de uma vez, porque a gente não consegue acompanhar os resultados. Então o resultado acaba não sendo proporcional à verba. E aí isso traz frustração, isso traz um caos a mais ali para o comercial e tudo mais. Então a gente vem aumentando a escala de verba dele aos poucos, e a gente tem uma projeção aí. E era uma dor oculta dele. Falei, cara, eu queria entender por que a gente não escala essa verba total. E aí eu tive que realmente explicar ali pra ele, e aí ele acabou entendendo, falou, faz muito sentido nessa situação. Só que isso é um ponto que a gente tem reuniões toda semana não, com ele 15 dias, e aí não tinha tido essa questão aí, não tinha colocado essa questão ali nas reuniões. Então foi bem interessante, foi interessante ouvir vários lados aqui, tanto dele quanto do comercial dele. E é isso, foi muito produtivo mesmo. Então a gente tanto trouxe, né, a gente ali, o nosso bate-papo. O nosso bate-papo foi de 8 a 80 ali. A gente conversou sobre o negócio dele, sobre o nosso negócio, conversamos sobre franquias, sobre outros médicos. Então foi bem bacana. Ele trouxe uma visão do mercado muito interessante. Como ele é um médico experiente, ele é novo, né? O Dr. Gabriel tem 32, 33 anos. Ele é novo, mas ele tem uma experiência muito grande dentro do transplante capilar. Então ele foi gerente, diretor, não lembro certinho o cargo. Ele era um diretor médico geral assim, da Stanley. Então ele viajou o Brasil inteiro, tendo tudo isso e atendendo médicos e vendo. Então assim, ele tem uma experiência muito, muito grande no transplante capilar. Então foi muito bacana isso. E é isso, agora foi bacana porque ele trouxe, meta do ano já está se cumprindo. Ele trouxe dores de outras empresas que ele teve. Um ponto interessante que ele trouxe também, ele falou sobre a maturidade dele hoje em dia, em questão de negócio, em questão de gerar conteúdo, gerar criativos, gerar volume dentro do Instagram dele. E um detalhe aqui, hoje 100% da captação dele, das vendas que a gente fez até agora, veio do Meta. Por que é um detalhe? Porque a gente recebe muitas clínicas que falam que o Meta não funciona para transplante capilar. Só que para ele funciona muito bem. Por quê? Porque ele entendeu que apresentar esses resultados no formato contextualizado dentro do Instagram é o poder. Então ele faz isso muito bem, então e está melhorando. Então ele mostrou ali pra gente o que ele quer fazer nesses próximos passos. Ontem ele estava em gravação, então o que ele quer trazer para os próximos passos ali para o Instagram dele, porque ele entendeu essa questão. Ele entendeu que o Meta ele gera mais volume, então tem um grande volume, e se ele leva as pessoas e as pessoas conseguem entender que ele é o médico certo, que ele gera bons resultados, ele vai vender mais através do Meta. Então isso é extremamente importante, foi uma visão que ele trouxe e é algo que a gente recebe muito. Então, fala assim, a Meta não funciona porque traz lead desqualificado. Ele traz um bom volume. E aí a gente conseguir extrair as pessoas que estão ali prontas para fechar. E hoje eles estão conseguindo fazer isso. Dá para potencializar mais, dá. Então eu vi situações, trocando ideia ali com ele, sobre a potência do comercial dele. Então eu fui anotando alguns pontos chaves ali. Acho que eu saí aqui com uns 4, 5 insights de melhoria desses pontos para a gente estar potencializando. E agora é a velocidade disso. Então, como eu vou trazer essa melhoria para eles agora, como a gente vai trazer essa real melhoria aí para ele e ter agilidade nisso, né? Porque é um ponto, não adianta nada eu vim aqui, eu vim para o presencial, eu trocar ideia com ele, só que aí daqui não sai nada de bom. Sabe? Daqui a gente não executar nada. Só que a gente vai pro próximo cliente. Então é um cliente totalmente diferente desse que a gente veio atender. Por quê? Ele é um cliente novo, tá? Então ele é um cliente que está com a gente há exatos 30 dias. E por que eu escolhi visitar esse cliente? Porque é um cliente onde a gente viu um crescimento muito bom no projeto dele. Então a gente viu, tem uma estrutura de clínica muito boa, tem uma estrutura de time
muito boa. Tem a médica em si, ela é excelente, os resultados muito bons. Só que eles não conseguem ter, não estavam conseguindo ter os resultados que eles esperam, né? Não estão ainda, né? Estão 30 dias com a gente. E aí, dentro desses 30 dias a gente planejou, tá? A gente fez um planejamento. Nesse primeiro mês a gente precisava ajustar um ponto, que era volume. Eles não tinham volume, tá? Então a gente precisava ajustar o volume e a gente ajustou. E agora, quando a gente ajusta o volume, normalmente a gente acha outro problema, que é o comercial. E esse foi o problema que a gente achou. E aí essa conversa que a gente vai ter aqui agora é realmente para a gente definir qual que vai ser as próximas estratégias comerciais e as próximas estratégias de captação mesmo. Porque eles são um exemplo de cliente que não acreditam muito no Meta, mas tem um grande ponto. E aí é uma dica agora. Se você quer captar mais pelo Meta, tá? E eu aconselho isso porque é uma rede muito melhor de ter volume, tá? Você precisa estar disposto a gerar conteúdo e a gerar criativo. Então, mesmo que a sua rotina seja pegada, tá? Você precisa tirar e já agendar momentos do teu mês, da tua semana, para fazer isso. Não adianta você chegar e falar assim, quando sobrar um tempo, eu gravo. Esse tempo nunca vai sobrar. Nunca vai. Esse tempo nunca vai chegar, entendeu? Então, se você não deixar a sua agenda travada realmente para gerar conteúdo, você não vai conseguir. E aí, se você não conseguir gerar conteúdo, se você não conseguir gerar criativo, você não vai conseguir captar pelo Meta. Não vai. Não adianta. Mas é uma arte estática. A arte estática não vende. O tráfego não vende, né? Mas a arte estática não capta bons pacientes. Ele vai captar paciente que quer pagar 12 mil no seu transplante. E num custo mais caro. Ou só se você colocar uma oferta, né? 9 mil dividido em 25 vezes sem juros. Aí você vai captar baratinho. Mas também não vai ter lucro nenhum, né? Você vai trabalhar que nem um camelo. Então, esse é o principal ponto dessa reunião que a gente está indo agora. Avaliar esses pontos, trazer essa visão do projeto. É isso. Antes de a gente começar, trazendo um brindezinho para você e para Luana. Tá aqui, esse aqui é do Cauê, vou dar para ele. Obrigado. Depois ali. Espero que você goste. Que legal. Xícarinha para vocês tomar. Um cafezinho bom com a nossa... Um cafezinho nosso aí. É bom, o meu até... Aí, ó. Já deixo aqui já pra... Bom. Então, eu não... Termino aqui. Lógico que, mesmo que não tivesse essa reunião, eu ia querer vir aqui para conhecer vocês. Acho que é importante esse contato, né? O online ele nos traz escala, assim, de poder atender o Brasil todo, mas ele nos tira esse contato 1 a 1. Então, basicamente, pontos que eu queria tratar aqui contigo é sobre o nosso projeto, sobre pontos de melhoria dele. Também gostaria de ouvir sobre pontos de melhoria do nosso lado, nossa entrega, o que a gente... Eu sei que faz pouco tempo que a gente está junto, mas mesmo assim, pode isso aqui, isso ali, para que a gente sempre possa estar melhorando. Mas dentro do principal disso, naquela reunião que a gente teve, eu trouxe 4 ideias sobre o nosso comercial, tá? Importante, a gente contratou. Contratou? Boa. Ontem, Deixa eu colocar aqui, eu vou anotar. até a venda, né? Vendeu, aí passa para o nosso concierge, que aí é o que trata administrativamente a parte com o paciente, e a gente já tem a enfermagem que faz o contato, que é o contato. Legal porque já entra basicamente em todas as estratégias que eu tracei aqui, que eu pontuei, ela pode entrar. Tá? Então eu trouxe, isso aqui são só pontuações, depois eu posso te mandar, tá? A gente tem algumas clínicas que não é um médico que faz a consulta. Aquele primeiro contato. É um executivo ali de conta, é a gerente, ela que vai fazer o comercial. Assim, não ter a dependência dela estar presente para a gente conseguir vender. Mas isso acarreta uma segunda parte. Porque quando ela tá é mais fácil. A gente vai ter que ter a presença dela mais no digital. Oi, tá lá embaixo? Tá? Vamos pegar isso. Aí já chega com essa furada. E acho que o nosso escala. É o que a gente já tá bem focado em fazer desenvolver. Por quê? Porque é no âmbito dos olhos da tricologia. Eu acho que tá.
E aí eu vou sentar com o hoje, pra ver se o já tá no McDonald's, pelo que eu percebi. O editor, ele engloba, né? Mas é difícil trazer essa galera de volta? Pra fazer. Mas alguns. Não. O antes não, entendeu? O antes, por exemplo, a gente filmava antes. A gente filmava todos. Só que a gente começou a fazer cirurgia agora muito tarde. A gente começa a cirurgia 6. Aí quando eu chego, eu tenho uma filha que levar minha filha na escola. Aí ele acaba já, eu não consigo fazer mais. Sim. Mas eu não devo ter filho, certo? Fechou. Prazer receber vocês aqui. Dá um abraço, mano. Tchau. Foi um prazer. Prazer, tudo bem? Olha, mais uma vez, viu? Prazer, hein? Valeu, tchau. E é isso, pessoal, finalizando o dia de hoje aqui. Então, a gente foi visitar 2 clientes nossos e aí a gente conseguiu extrair muita coisa, então foi um momento valioso. Eu quis realmente dividir a manhã com o cliente, à tarde com o outro, então meio que mesclei os dois na situação para poder ter um momento realmente ali com eles, um momento de qualidade, não sobre quantidade, né, mas sobre qualidade com esses clientes. E a gente conseguiu mapear no Dr. Gabriel vários pontos, muitas situações ali que a gente trouxe e também agora com aqui na doutora Luana, com o Caio, né, a gente conseguiu trazer várias situações, entender vários pontos, alinhar pontos comerciais, alinhar sobre campanha, sobre criativo, sobre geração de conteúdo. Então, terminando o dia aqui muito feliz, porque eu sei que desse dia de hoje aqui vão sair muitos frutos de resultados. Então a gente está voltando para Campo Grande, levando vários pontos desses 2 clientes para que a gente possa potencializar isso. E agora, final de tarde, a gente precisa almoçar, né? A gente não almoçou hoje. Tô só com o café da manhã porque foi corrido, foi pegado. Mas é isso, muito feliz e bora para a próxima.